Boa noite, pessoal. Mais uma vez, sempre às quintas-feiras, estamos fazendo aqui nossa participação no nosso quadro que se chama Política de Verdade, em que nós buscamos sempre trazer um tema de alta relevância para a sociedade alagoana e que seja também apresentado por pessoas que são referências aqui no nosso estado. E hoje, tenho a felicidade de estar ao lado do Dr. Wellington Galvão, ele que é presidente do Sindicato dos Médicos aqui em Alagoas, para que a gente possa conversar. Não só eu e ele, mas vocês também possam mandar perguntas e a gente interagir bastante. Então, Dr. Wellington, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de forma imediata e que a gente possa aqui conversar com as pessoas, falando muito dessa atividade, que é uma atividade que todos nós sempre temos como referência positiva, com a referência daquelas pessoas que podem salvar vidas e que, no meu caso particular, também tenho um saudosismo enorme, tanto pela minha mãe, que foi uma excelente médica, como pela minha irmã, que também é médica. Então, eu gostaria aqui de agradecer a sua presença e que a gente possa conversar com as pessoas. Uma boa noite a todos. Rodrigo, eu que agradeço você pelo convite. É um prazer estar aqui ao lado de um político mais respeitadíssimo pela sociedade alagoana, né? E, para mim, é uma honra discutir um assunto que é exatamente o que eu faço no dia a dia, que é saúde, né? Discutir a saúde do nosso estado, discutir a saúde dos médicos, a saúde da nossa população. Então, para mim é uma honra estar aqui com você. Que bom, doutor. Então, antes de começar com um assunto mais light aqui, eu queria na questão dos cursos de medicina. Nós temos uma novidade dos últimos anos para cá. Primeiro, é o curso de medicina em Arapiraca, através da Universidade Federal, ou seja, Universidade Pública, mas também surgindo os cursos privados, particulares nas faculdades. Isso é positivo, é negativo? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, o Brasil, ele tinha o dobro do número de faculdades médicas do que os Estados Unidos, com uma população, a metade da população americana. Então, assim, a gente, comunidade médica a nível nacional, sempre defendeu que a criação de novas escolas, ela atendesse a uma necessidade da sociedade, e não a necessidade de grupos políticos. Mercantilismo, capitalismo em cima de uma formação tão importante que é a formação do médico. Mas no último governo, os governos petistas, eles negociaram com os políticos a abertura indiscriminada da escola médica. Então, nos últimos 12 anos, praticamente dobrou o número de escolas médicas no país, e isso é preocupante, porque você não tem condições de dar uma formação adequada. Aqui em Alagoas, nós tínhamos 130 vagas para médicos anualmente. Nos próximos, daqui a mais 4, 5 anos, vamos ter em torno de 600 médicos saindo todos os anos. Então, é questionável. A gente sabe que as duas escolas que começaram, principalmente a mais antiga, ela se preparou bem para montar um curso médico, né? E a gente espera, então, que esses novos médicos sejam bem formados, tá certo? Agora, abrir mais escola, a gente sabe que isso prejudica a formação. Você não vai ter, como em Pernambuco, por exemplo, hoje não tem mais nem hospital para fazer estágio desses profissionais. Então, isso compromete a formação desses profissionais e compromete exatamente o atendimento da população, que vai ter médicos de péssima qualidade. Mas a gente, pelo menos eu cresci e acompanhei durante um bom momento, um problema, pelo menos que era relatado, que era o seguinte, de que aqui os cursos da UFSAL, da UFAL, eles formavam que era justamente o quê? A concorrência do país era grande, as pessoas estudavam aqui e iam quando se formavam para os seus estados. Isso ainda é uma realidade hoje? Olha, isso foi uma realidade durante muito tempo, porque a UFSAL, a Escola de Ciências Médicas, ela contratou a empresa da Bahia para poder fazer a prova vestibular aqui. Só passava baiano, só passava cearense, né? E nós, o sindicato, inclusive, comprou essa briga, inclusive eu respondi 2 processos por conta disso, mas, lógico, a gente provou que nós estávamos certos e a empresa mudou. Mas, no entanto, com a globalização com a globalização realmente tem passado aqui nas universidades públicas mais pessoas de fora, tanto na Escola de Ciências Médicas, hoje no Cisal, quanto na universidade. Mas isso está acontecendo no Brasil inteiro, né? Infelizmente, essa é uma realidade. E o nosso alagoano, que tem uma formação de nível médio muito inferior, por exemplo, ao cearense hoje no Brasil sobressai, né? No ensino médio, então o nosso não tem esse destaque. Então o cearense tem se destacado não só nos cursos de medicina, mas em outros cursos
importante no Brasil inteiro, porque eles têm uma boa formação no ensino médio. É o que está faltando aqui em Alagoas, é a formação, e acabaram com o ensino aqui no nosso estado. É verdade, tem que ser visto realmente não só de uma forma imediata, mas sim de uma forma construtiva. Né? Então a gente tem que ter sempre na educação essa visão. Não é de um dia para o outro, mas que é necessário pensar em 10, em 20, em toda uma geração que está sendo atingida por um serviço positivo ou negativo de qualidade no ensino. E aqui vamos continuar dessa história. Então a gente falou aqui da faculdade, depois que a gente sai da universidade e vai para a prática. O médico, ele fica muito frustrado, ele fica decepcionado ao encontrar um hospital público, ao encontrar um posto de saúde, sem conseguir colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu na faculdade, com falta de instrumentos, toda aquela dificuldade. Como é esse primeiro contato do médico, serviço público? Realmente é uma realidade que muitas vezes ele vê durante o curso, porque ele faz estágios dentro dessas unidades. Mas realmente chega a ser até muitas vezes uma decepção para o jovem que está querendo ser médico e quando vê que não vai trabalhar, vai estagiar e futuramente vai trabalhar em uma unidade de saúde que não tem condições nenhuma de dar atenção. Porque não é só você ser médico, ter um estetoscópio no pescoço e dizer que você é médico. A medicina ela requer também aprendizamento, né? Requer equipamentos, requer exames laboratoriais, requer um ambiente adequado para se fazer a medicina de qualidade. E isso, realmente, principalmente nos interiores, a gente não tem conseguido. Em Maceió, a gente teve problema há muito tempo, agora está havendo uma mudança, melhora um pouco, mas ainda tem em torno de 12 regulatórios existentes hoje no PSF que estão precisando de um pouco mais de qualidade. Sem contar que nós só temos hoje em Maceió ainda 30% de atendimento na atenção básica. Nós somos no Brasil, talvez, a capital que tem a menor cobertura de atenção básica no médico da família é Maceió. Não ultrapassou há muitos anos os 30%. Interessante. Olha, doutor, só para explicar, aqui, a gente conversando com as pessoas, eles vão interagindo. Então, o Jorginho, o João Lúcio, então, o Aldo, a Freire, e algumas pessoas ficam mandando também algumas perguntas. Por exemplo, a Lúcia Pereira, ele disse que ele conhece. Trabalhou com você no Luzia de Marilac. Luísa de Marilac. E tem uma imensa admiração pelo seu trabalho. Então, as pessoas vão dando algumas perguntas. Aqui a Carol está ajudando. Uma pergunta que chega aqui do Elvio Peixoto. Ele que é não colocou aqui ainda, Tanque d'Arca. Agora o Peixoto ele sempre participa aqui e fala: boa noite, Rodrigo. Acompanhando o nosso trabalho e mandando apenas um abraço para você. Então, o interessante é isso, dizer que de Tanque d'Arca, que é o nosso alcance aqui nesse momento agora, ele está acompanhando. Mas tem aqui uma pergunta. A pergunta que vamos buscar que a Luana fez aqui logo no início. Sabemos que o IBGE não é problema, é solução, mas vive um momento de caos. O problema do Hospital Geral é de gestão? Já começa com uma pergunta dessa que é muito ampla, não é fácil, a gente sabe que ali é um serviço que todo o Estado recorre para o HGE, mas se esse momento de caos realmente é questão de gestão ou só os auxiliares que não funcionam bem? Olha, é uma questão de gestão, mas não de gestão só do momento de agora. O HGE, por exemplo, nós temos hoje uma população na Grande Maceió de 1 milhão de habitantes e temos uma estrutura de emergência para 300 mil habitantes. Então você não tem como dar assistência à população com um serviço único. Se você chega ali em Recife, você tem diversos serviços de emergências públicos espalhados pela cidade. Nós só temos um. E esse um foi se perpetuando. Então, fizemos algumas ampliações de leitos na mesma área. Para começar o HGE, a localização é a pior possível. Em frente ao estádio de futebol, você imagina, quem mora na parte alta de Maceió, quantas pessoas já morreram na Fernando Lima até chegar ao HGE? Porque não deu tempo de chegar a enfrentar o trânsito, toda mudança que houve de trânsito, mas é muito difícil ser. Então há muito que a gente vem dizendo que precisaria ter um serviço de emergência de qualidade na parte alta. Nós temos hoje 400, 500 mil habitantes na parte alta de Maceió. E depende de tudo do HGE. Sem contar que o HGE, ele está estruturado para uma demanda muito menor. E hoje, não só a demanda da capital, como do interior inteiro. Então, não é só. Ele não atende só a emergência de Maceió, de 1 milhão de habitantes.
atende a 3 milhões de habitantes. Se chegar na HGE hoje, você vai ter a maioria pacientes do interior. Eu trabalho numa área que eu recebo um paciente de alta complexidade que vem do interior inteiro, então eu tenho pacientes do estado inteiro. Acabei de internar um Santana de Ipanema e estou internando outro agora, me parece que é de União dos Palmares, também que me Bahia. Então, do estado inteiro vem para a HGE. Por quê? Porque os municípios, a saúde nesse país, ela entrou em colapso total. Não houve mais investimento em saúde. Com a municipalização da saúde, se transferiu toda a responsabilidade para os municípios, mas não transferiu o dinheiro. Quer dizer, o dinheiro dos impostos ficaram com o governo federal. Agora, a responsabilidade jogou-se para os municípios. Quebrou todos. Quer dizer, os municípios menores não têm mais hospital. Nós temos hoje em torno de 50 hospitais fechados no interior. Hospitais que funcionavam há 30 anos atrás no interior. Mas só para afirmar um pouco desse raciocínio. Por exemplo, a gente coloca como uma situação de que tem o HGE, que é na parte baixa da cidade, fica o trapichão, e aí se tem a ideia de construir um novo hospital na parte alta da cidade, um específico para a mulher. E do meu ponto de vista, eu tenho muito cuidado a falar disso. Assim, primeiro, lógico que a gente quer que tenha hospitais de forma descentralizada. Mas eu venho, doutor Wellington, fazendo um papel que é visitar, que é fiscalizar, que é estar junto dos serviços públicos. E eu percebo que esses hospitais que já existem, eles não têm a estrutura necessária, falta pessoal. Imagina, construindo um outro, é bonito para você entregar, sair uma fotografia, para marcar o seu nome da história do Estado, mas o serviço em si. A gente teve um caso recente, que foi noticiado no domingo passado, de forma extremamente positiva da valorização do médico, foi o Dr. Paulo. Então, uma forma extremamente positiva, que esse é um médico que eu conheço, realmente como ele tem mais de 10 da gente fazendo esse papel também. Então, ele é uma referência. Então, o que eu conheço, assim, a atitude de um médico é aquela atitude de um médico. E ficou demonstrado, como já tinha acontecido na semana passada, por exemplo, a falta básica de maca. E maca para conseguir, inclusive, deixar em algum outro local. Em outras situações, a luva que... Não, mas em outras situações, falta exames. Então, tem uma situação grave que essa também eu estou há cerca de 1 ano e meio acompanhando, monitorando de fato a questão da Santa Mônica. Principalmente por quê? Porque essa questão de propaganda enganosa e a questão de duvidar da nossa inteligência, ela me motiva muito. Então, quando teve em fevereiro de 2016 o ministro da Saúde inaugurando os novos 28 leitos da Santa Mônica, e até hoje eles não funcionaram, então foram funcionar agora, colocaram para funcionar, já estavam precisando de manutenção. Imagina, poxa, será que agora a solução é construir um outro hospital? A necessidade de construir hospitais existe. Agora, também existe a necessidade de se fazer concurso, de se contratar pessoal. Nós temos escolas aí formando médicos, enfermeiros e técnicos. E quanto tempo o Estado não faz concurso público? Mais de 10 anos não faz concurso para a saúde. A prioridade agora chama-se terceirização, né? Que nós somos contra. É uma forma de aumentar o ralo do dinheiro público. No HGE, por exemplo, esse cálculo que você vem falando, que todos nós sabemos, já denunciei no Ministério Público, já fiz todo tipo de alarde que nós sabemos. Hoje em dia tem sido comum você somar nos corredores 170 pacientes, nos corredores. Como é que você acha, por exemplo, que se faz a medicação desse paciente? Como é que você acha, por exemplo, que os médicos rodam esses corredores e vão consultar esse paciente para internar nos corredores? Como é que você acha que o técnico vai levar a medicação? Muitas vezes ele sai com a medicação e não acha o paciente. Então, a maioria dos pacientes que estão nos corredores, eles nem são medicados. Sem contar, por exemplo, uma área vermelha. A área vermelha era um local de entrada de emergência, um local de entrada, onde o paciente ali deve passar no máximo 15 minutos para ser estabilizado e encaminhado, ou para cirurgia, ou para UTI, ou para enfermaria. Não, ali virou uma área de internação. É uma área para novos pacientes e é comum ter entre 30 e 40 pacientes internados e entubados. É comum, por exemplo, eu receber um paciente de lá e o paciente diz assim: doutor, estava na área vermelha. Aí num dia morreu um do meu lado, no outro dia morreu outro do outro lado. Aí eu disse: nossa, mas tem. Então, isso é uma coisa que a gente acha absurdo, mas é a rotina. É tanto que eu disse, eu devia não só entrar na ambulância, que ele entrou, que ele abriu a porta, estava na maca da ambulância, não, eu gostaria que ele estivesse numa maca, na área vermelha, sentindo o cheiro da doença da população que está sentindo lá. Né? É comum, por exemplo, o paciente cair de maca. Eu visitei recentemente o Hospital Euro Alto,
Por toda a estrutura. É outra situação que chamou a atenção um local onde era para estar os pacientes isolados. E ali, pacientes isolados de todas as formas, mas não tinha nenhum timbre da porta, ou seja, a pessoa só passava, e outra era uma cortina separando, ou seja, não tem isolamento nenhum. Eu conheci o avó como sendo um hospital de referência de doenças infecciosas. E de excelência, referência para o Brasil. Né? Hoje está no caos total, é o avó. Né? HGE, por exemplo, um paciente que estava no ambulatório 24 horas, de periferia, no Jacintinho, há 15 dias atrás, e esse paciente chegou gravíssimo, um jovem de 21 anos. E ele precisou, a médica que atendeu não tinha estrutura nenhuma lá para dar atenção a esse paciente. Ela ligou, ela suspeitou do leptospirose. Então ela ligou para o Elvaldo, disse, não tem vaga aqui para receber. Olha, quando foi que o Elvaldo não recebeu o paciente de leptospirose, uma doença infecciosa grave? Né? Então não recebia porque não tinha vaga. Aí ela chamou o SAMU para levar esse paciente, estava morrendo, para o HGE. Sabe o SAMU disse? Só leva o seu HGE que você recebe, porque não está recebendo, está cheio lá lotado. A HGE é porta aberta, você não pode dizer assim, o hospital de emergência não vai receber ninguém. E ligou para lá, a HGE não recebia porque não tinha mais onde mudar paciente. E nem o SAMU foi buscar, nem o HGE recebeu, e o paciente morreu na mão da médica lá, sem ter condição nenhuma. Então, isso não morreu no ambulatório de periferia. Porque situação parecida. Mas isso aí é um crime. Aí onde vem a resolução do Conselho Federal de Medicina recente, onde diz assim, que no serviço de saúde que não estiver dando condições éticas à população, o gestor maior tem que ser processado. Nesse caso, o gestor que tem que ser processado é o governador. Né? E todos os seus gestores. Um crime que foi cometido com a população. Então, isso é um exemplo. Mas quantas pessoas não morreram nesse apesar de estar tentando, hoje, agora recentemente, o secretário me disse que vai montar um gabinete dele dentro do HGE. Eu parabéns ele, faça isso. Faça isso. Não, vou tentar resolver os casos lá dentro. Faça isso. Mas resolver. Né? Não passar uma palavra, porque ali é uma situação de caos. Quando fala em recursos humanos, como você falou, hoje 70% dos médicos que trabalham no HGE não tem vínculo nenhum com o HGE. São vínculos de boca, é contato precário. O Estado tem 12 anos que não faz concurso para médico. Pernambuco, nesses 12 anos, já fez 5 concursos para médico. O Estado não faz. Então, o médico está se aposentando, muitos pedidos de demissão do Estado saiu, né? E o Estado não repôs. Está fazendo o quê? Contratando como prestador de serviço. Eu sou da época, Rodrigo, que você, para trabalhar na emergência, tinha que ter qualificação. Tinha que ser qualificado para ser um médico de emergência. Isso não é feito mais hoje. Entendeu? Hoje não é feito. Qualquer um pode ser médico de emergência, porque basta ter CRM. Né? Então ele está fazendo uma coisa que o Lula fez com a Dilma, que foi trazer cubanos sem ser médico para atender a população pobre. Porque pode. Para pobre pode. Pobre pode atender de qualquer jeito. Pode ser qualquer médico. Então pode ser até cubano que nunca passou na porta da faculdade. A Federal descobriu agora mais de 200 diplomas falsos de cubanos que estavam no Brasil trabalhando com CRM, ou seja, com autorização dada pelo Ministério da Saúde, e essas pessoas estavam atendendo as pessoas pobres. Não sabe o que é, nunca viu um doente, e estavam sendo médicos no Brasil, autorizados pelo governo brasileiro. Isso tem que ser. Então, a gente não pode, em serviço de urgência e emergência, tem que ter qualificação para isso. Então, hoje, pela carência, pela falta de estrutura, basta dizer que é médico, chega lá e vai atender. E não é assim. Eu tive uma dessas visitas, eu fui ao Brasil Alto, e uma situação que me chamou muita atenção. Eu conversei com alguns médicos e a situação de humanidade, né, humanitária de cada profissional que está ali e que recebe um paciente que está na UTI e que não consegue fazer uma transferência para o HGE, por exemplo, porque precisa de uma ambulância, uma UTI, com uma equipe médica para fazer isso. E o SAMU que fazia esse arranjado durante o tempo. E não é nem a atividade do SAMU, mas era ele que quebrava o galho, digamos assim. E que agora não está mais fazendo isso. Então, é para fazer exames, para fazer algum outro procedimento. E isso eu percebi ali a aflição realmente dos médicos, quando ficam de mãos atadas, de fato, sabendo que é necessário fazer um outro tipo de procedimento que não se tem ali, e não consegue ter uma transferência. E aí a gente percebe de verdade o que é você no dia a dia ter que escolher, na verdade,
entre um paciente ou outro, ou então ficar mendigando, ligando para um, para outro, para ver se consegue de uma forma, como favor, uma forma imediata, para aquele caso específico. Ou seja, você já sai da sua atribuição, que é cuidar do paciente, para começar a pensar em toda a consequência. Então, não sei se você tem conhecimento dessa situação, mas assim, são casos que realmente cortam o coração, principalmente imaginando, não só o paciente, mas o que o médico passa de estresse durante todo o dia. O estresse passa o médico, passa a enfermeira, passa os técnicos, e principalmente a população, que não tem condições, porque nós temos um estado que 88% da população depende do SUS, né? E a porta de emergência, se tiver qualquer problema, vai pagar a enfermeira e vai sofrer. Eu vou citar você um exemplo que eu soube ontem. Eu trabalho com doença autoimune. Eu sou um que trata de síndrome de Guillain-Barré, a melhor forma de tratar, que é a mesma que o americano trata, é a que eu trato. Uma jovem de 26 anos estava na HGE, na última sexta-feira, faz 8 dias da manhã, numa cadeira, com Guillain-Barré, paralisada, numa cadeira. Tinha ela e tinha outro numa maca. O da maca foi transferido para mim. Eu estou dando alta amanhã, já andando. A moça da cadeira eu vi também ontem. Ela estava 26 anos, daqui de Maceió. A mãe resolveu levar para casa. Porque ele estava numa cadeira. Tudo bem, ela levou também. E aí, soube que no fim de semana essa jovem faleceu em casa. Entendeu? Mas ela podia se falar. Porque a doença dela se cura, entendeu? E aí, resultado, perdeu-se por quê? Porque estava numa cadeira. Então, mas é comum. É comum no HGE, sabe? As pessoas morrerem e ninguém vê que morreu. Já teve épocas, não agora, mas nos dias passados, que quem identificou que o paciente estava morto no chão foi o caminho de formiga. Isso nós denunciamos no Ministério Público. Eu vi uma vez no HGE uma senhora morta há mais de 2 horas na cadeira de roda morta. Eu tenho uma foto. Ela ficou há mais de 2 horas na área vermelha, morta lá. Passava uma, passava outra, a senhora lá morta na cadeira de roda. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente pensa que é medicina de guerra, não, é muito pior do que guerra. O HGE é muito pior do que o Iraque, é muito pior do que o Afeganistão. Hoje é muito pior, porque as pessoas estão lá, mas não estão tendo a assistência que devia. Eu disse isso ao secretário. Entendeu? Não estão tendo assistência. Por isso que eu queria. O governador disse, não, eu visitei o HGE, ele respondeu que visito o HGE. Mas vá sem avisar, vá de surpresa, vá para a área vermelha, fique lá escondidinho, como ele fez na ambulância, fique lá dentro do HGE. Na área vermelha, viu que as pessoas estão passando, onde o bicho pega, né? Onde o bicho pega, onde falta tudo, onde o pessoal improvisa para salvar as pessoas, mas ninguém morre e poderiam se salvar. Esse é o grande problema. Né? As pessoas estão morrendo onde teriam chance de sobreviver. Por exemplo, tem pessoas que morrem nos corredores da HGE sem diagnóstico. E aí, quantas pessoas já morreram de tuberculose no meio dos outros, naquele corredor, com meningite? Sem diagnóstico, chega lá e morre e vai para o IML ou o SVO sem diagnóstico de qual é a causa da morte. Né? E isso é uma desumanidade. Né? Então, a responsabilidade é do governo. Ele tem que investir em serviços, sim, tem que investir em recursos humanos, sim, porque é a responsabilidade dele. O governo passado era do Davi Vilela, agora é do Renan Filho. A responsabilidade é dele. A saúde do povo é a responsabilidade dele. Está na Constituição. Como vai fazer? Não sei, eu sei que é difícil. Ele herdou uma história que já vem de muito tempo, muito ruim, mas tem que investir mais, né? Saúde não se faz saúde com migalhas, né? E nem com conversa, nem com propaganda enganosa. Né? A propaganda é muito bonita, mas na prática, se você for lá para dentro, se você for lá no HGE agora, você vai ver o que é HGE. Você imaginou que é uma fila para se operar? Uma fila de tiro, facada para se operar. E dentro do centro cirúrgico, 4 salas, todas ocupadas, com pacientes internados que não tinham para onde ir, foram operados e virou uma UTI. E lá fora, os pacientes morrendo na fila. Isso eu denunciei, isso continua a acontecer. Apesar dos Paulo Valões da vida, apesar do Luiz Carlos, de todos os outros médicos que dão a vida por aquilo ali, que fazem de tudo para salvar as pessoas, mas falta o básico, que é a condição técnica, falta a estrutura, para poder ampliar, para atender uma demanda imensa. Ele tem a capacidade para atender 1/4 da demanda que chega lá. Só para você ter uma ideia. Então, eu sou da época que a gente dizia, o melhor local para se ir antigamente era unidade de emergência, né? E os melhores profissionais estão lá, ainda temos muitos bons profissionais, ainda temos isso aí. Mas eu não digo que hoje é o melhor, né? Eu tenho uma época que eu dizia, se eu for atropelado no meio da rua, deixa eu morrer primeiro, não leva para a não. Eu sei que posso até pegar uma infecção lá. A coisa está cada dia pior, né?
Então a gente não quer isso para o nosso povo, a gente quer que o povo tenha assistência adequada, quer que a periferia funcione, quer que o exame laboratorial funcione. Né? Por exemplo, você quer coisa pior do que você detectar um câncer num paciente e não poder fazer nada com ele? Essa é a rotina das pessoas do interior. Né? Que tem um câncer, e o médico daqui que consiga fazer um exame, né? Daqui que consiga fazer a cirurgia, o câncer já consumiu tudo. Né? Essa é o nosso povo que está sofrendo. Né? Os interiores, Arapiá ainda tem alguns assistentes, Palmeiras tem o Santa Rita que dá um assistente, e o restante é só ambulância e terapia. A figura mais importante dos interiores é o motorista da ambulância. Tanto você é vereador, né? Você elege porque quem leva os doentes para Maceió. Quer dizer, e os governos ainda dão ambulância, porque está dando ambulância e está dando o vereador do interior, quase que regra, tem que ter uma ambulância para trazer. E é para trazer para Maceió, não importa. Trazer para quê? Né? Para sobrecarregar o HGE, os civis, quer dizer. Então, a gente vive uma medicina, a gente está conseguindo, está fazendo uma medicina de 50 anos atrás. Se você olhar em termos de assistencialismo à população, nenhum, né? Está se fazendo o que pode, mas a população está doente e os serviços não cresceram para atender essa demanda. Né? E não houve investimento para isso, nem de recursos humanos, né? Os funcionários insatisfeitos com salários, que pagam mal. Né? Aqui, então, eu já vou fazer uma pergunta que foi da Maria Cícera. Ela fala que tem uma reclamação constante, é a tabela SUS. Sim. Como é possível mudar? Se existe essa luta junto ao governo federal? Essa luta já vem de longos anos. Você imagina, você sabe quanto é que o governo federal acha que o médico merece por uma consulta? Uma consulta do médico para atender pelo SUS. Você tem ideia de quanto custa? R$ 2,70. Um graxato não quer isso para engraxar um sapato. O fulano da minha não quer isso para tomar conta do seu carro. R$ 3,70. Se for de um especialista dentro do hospital é 10, só que fica R$ 2,50 para o hospital, R$ 7,50 para o médico. Ainda sujeito aos impostos. Né? Então, não tem como trabalhar com o SUS. Os valores de cirurgia são pouquíssimos os procedimentos de SUS que são remunerados adequadamente. São pouquíssimos. A grande maioria não existe. Há 20 anos não existe correção dos valores da tabela SUS. E olha, não é só para os médicos, não. É para os médicos, os hospitais conveniados. Os valores que são pagos aos hospitais são morais. São morais. Então, o governo federal não investe, muito tempo não investe adequadamente na saúde e acha que está fazendo bom negócio. Então, a tabela SUS é uma tabela que determina o governo federal os valores. E ele não reajusta esses valores. Entendeu? Então, ela não existe. Mas existe algum trabalho, Não, o que existe a nível de estados, o estado negocia com grupos e paga por fora. Uma negociação paralela complementa em cima, por exemplo, aqui no estado mesmo existe os PROOST. Então, só funciona a cirurgia vascular porque tem um PROOST. Só funciona a cirurgia de próstata porque tem um PROOST. Tem vários serviços, só funcionam porque tem, senão não funcionaria nada. Cirurgia geral mesmo, está se fazendo pagamento de PROOST. Porque o que é o PROOST? É o Estado dando a sua contribuição, uma negociação paralela, onde os valores da tabela SUS não tem como discutir, porque são imorais. E pagando para que a coisa funcione. Porque os valores do governo federal, eles não existem. E o governo federal já permite que isso aconteça. Em todos os estados permite que isso aconteça. Essa negociação paralela para poder funcionar. Então, onde tem PROOST, a coisa está funcionando da medida possível, para poder dar um auxílio, um caos total. Você imagina, não ter nenhuma cirurgia, não ter nada. Né? Toda a cirurgia eletiva hoje no estado de Alagoas é feita numa negociação, a maioria. Por exemplo, a cirurgia de vesícula, a cirurgia de o que for, é PROOST. É negociação com grupos, onde o Estado complementa, mas tem que ser. Senão não funcionaria, porque não tem como fazer, por exemplo, até pouco tempo, uma cirurgia de hemorroida, por exemplo, o SUS pagava R$11 para toda a equipe médica. Para o médico, que é chefe, era R$11 para toda a equipe. O valor da tabela SUS. Esse valor não existe. Isso não é infelizmente. Ou na realidade, mas então, isso aí tem que partir de cima. Então, a gente está com o governo desgastado e não investe. Pelo contrário, está tirando dinheiro da saúde, né? Hoje se gasta a metade, por exemplo, do que se devia gastar em saúde. Então, o primeiro ponto seria o governo federal rever essa tabela SUS e reajustar ela. Né? Bem, doutora, já vamos caminhando para o fim, mas antes eu quero aqui só passar uma mensagem para algumas pessoas. A Denise, aqui, que ela fala que tem uma dificuldade de
que a pirata que a pessoa está sofrendo em detectar, em fazer o diagnóstico, né? Mesmo esperando exames. O Paulo Silva fala, chama a atenção para algo importantíssimo, que é o câncer de mama, dizendo que são poucas as cidades onde tem mais bolas, são pouquíssimo. O Rodolfo Mercenas também fala aqui que é necessário fiscalizar também o mau atendimento, as estruturas dos hospitais, postos de saúde, a qualidade do serviço prestado. Então é necessário que todo mundo exerça esse papel também de fiscalização. Sim, claro. O dinheiro público ele tem que ser fiscalizado. Existe também exatamente o RAL, quer dizer, a malversação do dinheiro público, isso aí sabe, né? Falcatruas e tudo mais. Existe no Brasil inteiro, né? Então tem que ser, acabar com esse ralo e a terceirização das unidades do serviço de saúde, a ação de OS, é uma forma fácil de terceirizar. Você é um gestor, você é um governador, você vai botar uma empresa para administrar um hospital e tem a condição dele, né? Isso tem acontecido no Brasil inteiro, tem a chefe federal, né? Escândalo em todo o país, é escândalo isso aí. E Alagoas agora entrou, tanto o governo do estado quanto o município. Mas já iniciou aqui. Já as SUPAs são terceirizadas e o governo do estado, inclusive, está anunciando até que existe uma perspectiva de terceirizar até a administração da por empresa de fora. Isso é lamentável, porque é só para poder distribuir o dinheiro com grupos, né? E aumenta o ralo do dinheiro público. Né? Nós somos contra. Isso mostra a importância cada vez mais de um olhar vigilante como esse, né? Como o próprio sindicato. Então aqui aproveito para mandar um abraço para a sempre presente Ana Kézia, a querida Valquíria Alves também, sempre ativa. E vou fazer uma última pergunta aqui, doutor Wellington, que é da Isabel. Ela fala sobre o problema. Ela pergunta se o problema da Zika, acabou mesmo. A situação da emergência, depois da emergência. A Zika é uma virose, uma virose, né? Como a dengue, que a dengue nunca acabou, né? A Zika é nova, tem 3 anos, né? E tem acontecido casos esporádicos. Nós não temos estatística. Esse é o grande problema. Nosso estado, os piores do Brasil, não temos estatística. Agora, as consequências que a Zika traz, como, por exemplo, a microcefalia, né, tem diminuído muito, né? E a síndrome de Guillain-Barré, que matou muita gente no Brasil inteiro, em Alagoas foi o estado que menos morreu. Porque a gente fez tratamento com a Santa Casa, com o Estado, que a gente tem que salvar todos. Isso a gente é um orgulho para Alagoas, para o Brasil. Quer dizer, Alagoas foi o único estado que não morreu ninguém de Guillain-Barré. Nós tivemos mais de 150 casos. E todos são vivos. Inclusive, pegamos menos casos graves, né? Tivemos depois alguns casos de encefalomielite, que foi chikungunya. Nesse caso, sim, ele teve algumas mortes, eu tive algumas também, porque realmente é muito mais grave do que a própria síndrome de Guillain-Barré. Mas a Guillain-Barré conseguiu salvar todos e, infelizmente, agora está aumentando de novo a Guillain-Barré, né? Na última semana já tive 5 casos, né? Pronto, agora à noite já recebi a ligação que tem um rapaz na Maragé, com 31 anos, com Guillain-Barré. Eu estou dando alta uma manhã, já estou trazendo outro, entendeu? E teve essa jovem que também veio a óbito, e tem nos hospitais particulares alguns pacientes internados. Quer dizer, então a preocupação é essa, que se realmente voltar é muito pouco, porque a gente, a demanda grande, a gente fica sem ter como atender a todos, né? Porque o teto que o Estado paga é insuficiente. Hoje eu estou trabalhando com o teto do mês subsequente, né? E agora estou vendo que a gente vai ter que começar com o secretário, porque o SUS está voltando. A gente não sabe que virose essa que está provocando muitos casos de Guillain-Barré. Mas nos últimos 15 dias para cá, temos 5 casos, já é um sinal de alerta. Né? Ok, doutor Wellington. Para finalizar, aqui vou dar um abraço para algumas pessoas que já demonstraram aqui um carinho por você, inclusive a Sueli Galvão, acho que é prima também, ela mencionou, de Traipu, né? Da região Traipu. Então, a Maria, o Cícero Félix, a Maria Elizabeth, Giovanni Silva, Vanessa Veras, o Felipe Trolim. Então, todos vocês que mandaram aqui um abraço, pode ter certeza que as perguntas que foram feitas, que a gente não conseguir responder agora, eu passo para o Dr. Wellington, ele respondendo, a gente responde novamente, e dizer que sempre as quintas-feiras que nós estaremos juntos. Agradecer, Dr. Wellington, mais uma vez pela disponibilidade, por prestar realmente essas informações
e interagir com todas as pessoas que estão acompanhando nossas ações. Eu que agradeço a você e parabenizar você por esse programa que está fazendo e agradecer a todos que se conectaram, que participaram, né? E dizer que você continue, porque a Alagoas precisa de um político sério com você, né? Então nós que fazemos parte da sociedade, somos sofredores de tanta malversação dele, de tanto político ruim. Esse estado, nós temos as praias mais bonitas do Brasil, mas tivemos, infelizmente, os piores políticos, né, para administrar o nosso estado. Isso aí, esse caos que nós estamos passando, é consequência de tudo isso, né? E a gente vê você, um jovem político, né, mas promissor, e que a gente espera que você assuma cargos importantes para que a gente possa levantar esse estado e dar a ele o status que ele merece. E atender a população das necessidades que elas precisam, né? Porque nós temos uma população ordeira e necessitada de bons políticos. Infelizmente, a gente não tem tido nos últimos anos. Essa é uma missão, pode ter certeza, e que a gente possa puxar mais gente de bem para dentro da política e dar um chega para lá, nesses poucos que fazem um mal muito grande nesse estado. Exatamente. Obrigado, pessoal.